Apoio Hífen Corretora de Seguros, protegendo o seu sonho. Gratitude Engenharia, inspirar vidas, transformar histórias. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai! Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Dia quero saber do Galieiro, não. Foco é o Bahia, rapaz. Mas a gente tem que falar do Vitória, sim, obviamente. Não dá para jogar só, né? Não joga só, né, Danilo? Infelizmente, ajudaria bastante em alguns momentos a nossa situação. Eu vou discordar de Luiz sobre a percepção que ele tem da torcida. Velho, eu acho que o torcedor do Bahia vai para esse Bavi com uma marra, uma autossuficiência, uma cobrança poucas vezes vista, né? Isso acontece por alguns motivos, na minha opinião. Primeiro, pela sede de vingança. Nós ainda não nos sentimos vingados do 7 do 5, já no longínquo 2013. Segundo, porque o torcedor ele não está com benevolência para esse time. Esse time atual, o torcedor ainda está engasgado com ele. O torcedor também quer respostas contra times melhores, né, contra times mais fortes. Tudo bem que o Vitória não é necessariamente, né, hoje um adversário respeitável do ponto de vista técnico, né, e muito menos emocional. Mas é um adversário emblemático, simbólico. Não preciso aqui falar dos motivos. Então, assim, o torcedor do Bahia não vai ter benevolência. O torcedor do Bahia quer gol, quer raça, quer boa atuação, né? Então, eu acho, velho, que o torcedor vai sim exigir, em boa parte, que o Bahia ganhe e goleie, certo? Repare, no último Bavi, a relação da torcida com o time estava muito melhor. E ainda assim teve muita gente que saiu frustrada pelo placar magro, apesar do Bahia ter sido amplamente dominante no Bavi. Então, eu acho que o sentimento para hoje só, aumentou esse sentimento de necessidade de que o Bahia consiga meter a faca e girar e tripudiar para cima do Vitória. Agora, o que eu quero dizer para a torcida não é um conselho. Aliás, é um conselho, mas assim, vocês só levam em consideração se vocês quiserem. Na verdade, é um sentimento meu que eu quero compartilhar, tá? Eu entendo quem está querendo isso. Afinal de contas, eu não vou mentir. Todo Bavi, eu vou com essa expectativa também de ser vingado. Desses 5, desses 7 que foram, assim, uma das páginas mais tristes da história do Bahia, entretanto revolucionárias, né? Por conta desses dois resultados que se começa o processo de democratização, de revolução que culminou na SAF hoje. Então, assim, eu entendo o torcedor querer isso. Eu só não quero que isso estrague a nossa experiência de vencer o Bavi. Porque, de certa forma, tem estragado. Porque o torcedor vai para a Fonte Nova, quer ver o quê? Vencer o clássico. Para ter combustível, para sacanear Deus e o mundo, para tripudiar em cima dos seus amigos, seus colegas, torcedores do rivais. E muitas vezes, o torcedor do Bahia fica minguado, sai xoxo, não sai eufórico das vitórias contra o Bavi por conta desse sentimento. Então, assim, eu acho só que o torcedor do Bahia tem que dosar isso. E, obviamente, o elenco, a comissão técnica tem que se blindar. O web é ganhar o jogo. E o que vai acontecer, principalmente em termos de elasticidade do resultado, é consequência. Flanquel, do lado de cá, do Bahia, se fala muito em goleada. E do lado de lá, o torcedor do Vitória está temendo a vingança, a materialização da vingança das goleadas sofridas pelo Vitória, para o Vitória. Vou fazer sempre um recorte assim da minha bolha. Isso não é dito, porque o menor dos problemas do Vitória hoje é disputar um clássico Bavi. Infelizmente, eu diria, né? Seria a cereja do bolo para um clube que não disputa grandes jogos, né? Enfrentar o grande adversário, o co-irmão ou primo rico, enfim, da cidade, né? Como foi a mobilização do primeiro Bavi, por exemplo, onde as equipes estavam mais ou menos ali se reorganizando. O Vitória, é claro, mais fragilizado, mesmo assim, né? No último Bavi, foi 1-0 com o domínio do Bahia, mas convenhamos em que duas bolas chave do jogo no primeiro tempo estiveram nos pés dos atacantes do Vitória e eles... Tá tudo bem aí com a internet, Tite? Tá ok, né? Tá oscilando, é?
Não, sua imagem tá ruim, mas o áudio tá dando para ouvir. Tá. Daqui a pouco eu vou mudar de posição. Então, assim, com relação só ao primeiro Bavi, foi isso exatamente. O Bahia ganhou com a justiça que tinha, mas 2 momentos-chave do jogo para o Vitória acabou não sendo concluído por conta da fragilidade dos atacantes, no caso, o Rafinha e o Trellis. Então, assim, voltando para a realidade hoje, o menor dos problemas do Vitória, e é desnecessário, seria se pudesse escolher não disputar a partida, e, assim, para ter foco lá, não é exatamente porque vai fugir ou porque pode tomar uma goleada. Você está aí fazendo a enquete com o pessoal aqui do canal sobre se é o momento de ter a goleada. Sim, é o momento de ter a goleada, meus amigos. Talvez, nos últimos anos, o Bahia não vai ter outra oportunidade de conseguir massacrar o Vitória, por conta de toda essa condição. O time, mesmo sem antes desse problema institucional, o time ele é muito frágil, ele é muito fraco. 17 jogos até aqui, são 5 vitórias, 5 empates e outras, cadê as derrotas? Deixa eu só botar aqui rapidamente, 7 derrotas, né? Quer dizer, é muito pouco para o time do Vitória, joga muito mal, né? Os jogadores que chegam como Wellington Nem, por oportunidade, estava ali treinando, foi colocado para dentro do Vitória, o Oswaldo chegou mais cedo, e aí você tem o Léo Gamalho. O Léo Gamalho é o único que consegue se destacar, é o único. Eu diria que o Léo Gamalho seria um caso até de, por exemplo, compor um banco do Bahia, né? Não no atual perfil, mas eu diria com um time que acabou de sair da Série B para a Série A e poder compor elenco. Mas, no mais, o time do Vitória não tem absolutamente ninguém. É completamente mal treinado, um projeto que começou no dia 28 de novembro, porque o calendário do Vitória terminou antes, da temporada passada, e foi mal feito pelo João Bus, né, que foi um dos heróis do acesso do Vitória, ao lado do Edgar Montemor, o diretor de futebol, e do próprio Fábio Mota, que assina tudo. E desperdiçou isso. O Vitória, vocês vão notar, o Vitória morre fisicamente com 35 minutos no máximo de jogo. E para um time que morre fisicamente, não consegue fazer absolutamente nada. É mal treinado, é mal posicionado e fisicamente também não vai muito bem. Então, sem antes de todo o problema institucional, o Bahia já teria uma condição muito boa de conseguir a sua goleada, porque o Vitória não consegue ter, nesse atual elenco, jogadores de personalidade e bem treinados para poder jogar bola, Dani. Ô, Ivan Marques, diante desse cenário catastrófico pintado por Flanquel, meu amigo, eu não consigo enxergar uma não pressão forte da torcida do Bahia para que o tricolor goleie. Como é que o elenco está observando isso? Você tem a fala do Rezende sobre esse anseio por goleada por parte dos tricolores, né? Pois é. Vou botar aqui o que o Rezende falou. O Rezende é um cara tímido, assim, não é um cara de falar muito, mas essa resposta aí, ele perguntaram no final da coletiva, e ele aí falou sobre isso. Vou jogar aqui. Eu quero like, eu quero like. É um clássico, né? É um jogo muito difícil, então é uma história diferente. O clássico é um jogo diferente, né? É um jogo fora a parte, então independente do momento que eles vivem, a gente tem que focar no nosso, dar o nosso melhor e buscar o triunfo. Protocolar, né, Rezende? Porra, juro por Deus que ia falar a mesma coisa. Assim, ele foi perguntado sobre das goleadas. Ele foi perguntado sobre a chance de dar goleada, e essa foi a resposta dele, né? Assim, Rezende é, como eu falei, um cara tímido, então não é um cara que se aprofunda muito no que fala, porque ele tem essa insegurança em falar, que é normal, né? Nem todo mundo tem essa dinâmica da gente, né? Darino, meninos, me permita uma observação com relação ao lado tricolor sobre isso. Vocês acreditam mesmo que existe uma espécie de contágio com relação a essa história recente sobre as goleadas de esse atual? Porque, assim, eu entendo o seguinte, claro, os atletas são diferentes, a história do futebol não é apagada, né? Em diversos momentos, as equipes vão quebrando tabu, aquela coisa toda, e não necessariamente eles viveram aquela história de 10, 15 anos atrás de determinados recortes do futebol. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje é a SAF, não é mais a associação, né, dirigida pelo Guilherme Belintani e tudo. Então, eu acredito que se fosse ainda o Guilherme Belintani, se fosse ainda todo aquele staff que ele tinha em volta, ele estaria ali tendo uma contaminação do grupo. Olha, a gente tem um histórico recente, tomou uma goleada dos caras, o momento é ideal agora. Mas observando aqui, tem uma sensação de que talvez isso não esteja tão exatamente colocado na cabeça dos jogadores, em vista aí do que a gente ouviu agora, do jogador do Bahia, bem protocolar, dizendo, um jogo grande, não sei o quê, assim, completamente fora da realidade. Excelente pergunta. Vou passar também para os meus companheiros aqui terem a oportunidade de responder.
Mas as goleadas aconteceram em 2013. Não era a gestão Belintani, né? E repare, o espectro dessas goleadas permeia o Bavi do lado de cá desde sempre. Não tem pra onde correr. E isso impacta o comportamento de jogadores, sim. Eu já conversei. Aliás, eu já vi alguns jogadores falando sobre isso. O Gilberto falou sobre isso. Que a pressão por golear atrapalha a atmosfera na Fonte Nova. Deixa os jogadores inseguros, intranquilos, mesmo quando o time tá ganhando. Né? Eu já conversei em off com um treinador, como a conversa foi em off, eu não vou dizer aqui, que ele já deu chamada no intervalo de Bavi. Porque o time tava, sabe? E se falava muito disso também ao longo da preparação da semana. Então, sabe, eu acho que é o ambiente que contamina. Não acho que haja uma cobrança de dirigente, de comissão técnica, muito pelo contrário. Eu acho que o trabalho deles tem que ser blindar. Talvez não tivesse havido essa preocupação de blindar em Bavis passados, tá? E talvez essa comissão tenha conseguido fazer isso. Apoio. IFEM Corretora de Seguros. Protegendo o seu sonho. Gratitude Engenharia. Inspirar vidas. Transformar histórias.